Salmo de número 77. Abra sua Bíblia no Salmo 77. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, necessitamos compreender a Tua vontade. Abra os nossos olhos, faze-nos ver o Teu querer. Capacite-nos a crer na Tua palavra, para que por meio dela confrontemos o nosso coração. Assim, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, e a minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é minha aflição. Isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as suas setas cruzaram de uma parte a outra. O ribombar do trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, e as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Estamos diante de mais um salmo, escrito por Asaf. Este salmo ele entregou ao regente do coro, regente da parte musical lá do culto. O nome do rapaz era Jedutum. Ele entrega esse cântico a Jedutum. Este salmo, a semelhança do Salmo 73, ele fala de um dilema dos servos de Deus. Aqui neste salmo o dilema é as lutas que o servo de Deus passa, as aflições que os servos de Deus passa, e que o servo de Deus também não perde a sua esperança. Ele busca ao Senhor, ele continua buscando a Deus, ainda que a princípio Deus não lhe responda a oração. Às vezes acontece de orarmos, de buscarmos a Deus, e parece que nenhuma resposta nos é dada. Este salmo retrata muito bem isso. Assim como no Salmo 74, este salmo nos apresenta algumas dificuldades quanto à ocasião em que ele foi escrito. Estaria Asaf falando do sofrimento pessoal, do seu sofrimento,
ou ele estava olhando o sofrimento da nação de Israel, que estava passando por um momento difícil, e juntamente com a nação ele sofria. Ao que parece é essa segunda opção. Ele sofria junto com o povo ao ver o sofrimento do povo. Mas que sofrimento era esse? Alguns comentaristas entendem que este salmo retrata o lamento de Asaf pelo sofrimento de Israel, da nação de Israel, nas circunstâncias do cativeiro babilônico, né, que aconteceu por volta do ano 608 a.C. Mas aí nós esbarramos numa dificuldade. Se este salmo foi escrito na época do cativeiro babilônico, como Matthew Henry, ele citando um rabino judeu, disse que este salmo, o linguajar deste salmo, as palavras deste salmo, a forma como ele foi escrito, reflete o dialeto da época do cativeiro babilônico. Mas aí nós encontramos uma dificuldade. O Asaf, a quem Davi colocou como responsável pelo culto, como nos dirigentes do culto ali no templo, era dos dias de Davi, por volta lá do ano 900, 1900, né, uns 300 anos antes do cativeiro assírio, bem mais de 300 anos antes do cativeiro assírio, cativeiro babilônico, que aconteceu no ano 608. Então, se foi Asaf, dos dias de Davi, que escreveu este salmo, sobre coisas que aconteceriam uns 300 anos depois, somos levados a crer que o Espírito Santo lhe deu uma profecia, lhe mostrou, lhe revelou o que aconteceria no futuro. Isso, a Bíblia tem vários casos assim, né, vários exemplos assim na Bíblia. Isso não nos causaria estranheza pensar assim. Ou poderia ser um descendente de Asaf, ou um parente dele que trabalhava também no templo e tinha também o nome de Asaf e viveu nos dias do cativeiro babilônico. Pode ser também, né? Mas isso é só um argumento para você entender a circunstância desse salmo. Este salmo retrata o sofrimento do povo, e Asaf, olhando o sofrimento do povo, ele sofre junto com o povo. Um sentimento de empatia, né? Ele sofria com o povo, aquilo que o povo também estava sofrendo. Não há nada no texto que nos mostra a exata ocasião em que ele foi escrito, a não ser que ele foi escrito numa ocasião de sofrimento, e retrata esse conflito em que o servo de Deus busca ao Senhor em oração, mas não recebe nenhuma resposta de imediato, mas ele insiste ali na presença de Deus, continua buscando entender as coisas na presença do Senhor, faz questionamentos a Deus, ele questiona a Deus no sentido de tentar entender o que está acontecendo, até que num determinado momento, ao confrontar o seu próprio coração com a palavra de Deus, o salmista passa a entender as coisas. Por isso o versículo 10, ele é crucial para entendermos este salmo. Vamos ler novamente o versículo 10. Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. O versículo 10 é o momento em que o salmo muda o seu tom. Nos 10 primeiros versículos, ou nos 9 primeiros versículos, Asaf está colocando o seu dilema. Ele está apresentando a sua dor, o seu sofrimento diante de Deus. E ele levanta alguns questionamentos ali ao Senhor. Será que Deus realmente ainda nos ama? Será que Deus nos esqueceu? Será que Deus não vai voltar a ter misericórdia de nós? Eu já não consigo dormir direito, eu já não consigo descansar direito. E aí no versículo 10, ele confrontando o seu coração com a palavra de Deus, ele entende que aquilo ali era tudo coisa da cabeça dele, do coração dele. A aflição do coração dele fazia com que ele não conseguisse ver claramente as coisas. E no momento então que ele diz, deixo isso para lá, deixo essas questões para lá e vou olhar para Deus e vou focar em Deus. Os últimos 10 versículos do Salmo passam então para um tom de louvor e gratidão a Deus.
E ele começa a louvar a Deus pelo que Deus fez pelo seu povo. E ele começa então a falar da bondade de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus para com o seu povo. Então a primeira parte do Salmo, os 10 primeiros versículos, falando sobre a mão de Deus pesando sobre o povo, disciplinando o povo. Os 10 últimos versículos falando sobre a mão de Deus sobre o povo, sustentando, consolando e derramando a sua misericórdia sobre o seu povo. É o que nós vivemos, irmãos, o tempo todo. Nós passamos por isso o tempo todo. E este salmo nos fala sobre a mão de Deus sobre o seu povo. E é isso que eu quero falar com você. A mão de Deus sobre o seu povo. E essas duas verdades nós veremos aqui. A mão de Deus está sobre o povo dele para disciplinar quando o povo peca, e a mão de Deus está sobre o seu povo para consolá-lo quando este se arrepende dos seus pecados. A mesma mão que corrige, que disciplina, é a mesma que também consola. Que verdade preciosa nós temos aqui. Vejamos então, do versículo 1 ao versículo 10, a mão de Deus, a destra de Deus, como diz o verso 10, né? Mudou-se a destra do Senhor, a mão, destra é a mão. Deus mudou o seu modo de agir, né? A mão de Deus está sobre o seu povo para discipliná-lo quando pecar. Quando pecamos, Deus nos disciplina. Deus disciplina aos seus filhos. Quem não é filho não recebe disciplina de Deus. A disciplina é prova do amor de Deus para conosco. Versículo 1 e 2, nós vemos que Asaf estava angustiado, e ele repete aqui as suas palavras, né? Ele diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Aqui ele está enfatizando o desespero que se encontrava no seu coração, a angústia que abatia o seu coração. No verso 2 ele diz: no dia da minha angústia procuro o Senhor. Ele não está dizendo que ele só buscava a Deus quando ele estava angustiado. Não é isso que ele está dizendo. E não é isso que ele fazia, como muitas vezes as pessoas fazem. Só buscam a Deus quando a coisa aperta. Ainda bem que ainda buscam a Deus, né? Porque muitos nem a Deus buscam, nem nessas circunstâncias. Mas Asaf está dizendo que no dia da minha angústia procura o Senhor. Ou seja, ele estava passando por um momento de intensa angústia no seu coração. E o que ele fez? Procurou o Senhor. A ideia aqui de procurar o Senhor, o significado dessas palavras, é que Asaf buscava em Deus a compreensão de tudo o que estava acontecendo com ele e com o povo de Israel. Ele estava tentando entender por que o povo está sofrendo tanto. Por que o povo está passando por essa disciplina. Nós precisamos, meus irmãos, procurar a Deus em cada momento da nossa vida. Procurar a Deus para tentar entender o que está acontecendo. Para tentarmos entender o que Deus está fazendo em nossa vida. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada por acaso. Por isso nós temos que procurar a Deus. E Asaf descreve a intensidade com que ele buscava o Senhor. Ele diz assim: erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Se eu não consigo dormir, as minhas noites eu passo em oração, buscando ao Senhor, erguendo as minhas mãos ao Senhor. A ideia aqui é de alguém levantando as suas mãos, tentando agarrar em algo que possa socorrer-lhe. Como uma pessoa que está se afogando, estende as suas mãos por socorro, pedindo socorro, tentando se agarrar a alguma coisa. Asaf buscava Deus. Ele se agarrava, ele tentava se agarrar em Deus. Ele buscava, ele procurava ao Senhor, ele levantava as suas mãos, ele clamava a Deus. Tal como uma criança que levanta as suas mãos e pede para o seu pai, para a sua mãe, tomarem seus braços. Tomarem seus braços. Asaf
levantava as suas mãos e não dava descanso. A sua alma se recusava a descansar naquela situação. Ele precisava do consolo de Deus. Ele precisava de Deus na sua vida. Deus era mais importante do que tudo. A quem você estende a sua mão? Para quem você estende a sua mão quando você está passando por uma luta, por um momento de angústia? A quem você estende a mão e pede socorro? Você tem buscado a Deus? Você tem feito como Asaf fez, não dando descanso para a sua alma, enquanto não orasse ao Senhor, e ele buscava o Senhor constantemente e incessantemente? Eis aqui, meus irmãos, uma verdade que nós não podemos negligenciar, e infelizmente nós somos tentados e muitas vezes erramos e pecamos quando deixamos de buscar a Deus, quando deixamos de buscar o Senhor, quando deixamos de buscar em Deus o socorro para a nossa alma. Buscamos o socorro em qualquer outra coisa, menos em Deus. Buscamos qualquer outro poder, menos o poder de Deus. Que pecado, irmãos. Que negligência da nossa parte. Que loucura da nossa parte. Lembre-se, muitos oferecerão respostas para você. Muitos oferecerão ajuda para você. Mas a única ajuda, a única resposta verdadeiramente eficaz para você é a palavra de Deus, é Deus. Agarre-se a esse livro santo, agarre-se à palavra de Deus. Não abra mão dela. No verso 3, nós vemos que ele deve ser entendido da seguinte forma. Quando ele diz assim: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Mas, como assim? Ele pensava em Deus e começava a gemer. Pensava em Deus e começava a desfalecer o seu espírito. O que isso quer dizer? Nós devemos entender esse versículo da seguinte forma. Ao lembrar-se de Deus, ele suspirava, queria de Deus uma resposta, mas essa resposta não veio na hora que ele quis. Essa resposta veio no tempo de Deus. Deus estava tratando o coração dele, e é importante entendermos isso. Quando Deus não responde a nossa oração de imediato, quando Deus não nos dá nenhuma resposta à oração que fizemos a Ele, Ele está tratando o nosso coração. Então é hora de perguntarmos: Senhor, o que é que o Senhor quer mudar na minha vida? O que é que tem que ser mudado na minha vida? O que é que tem que ser transformado no meu coração? Nós temos que confrontar o nosso coração, meus irmãos. Em vez de questionar a Deus, devemos confrontar o nosso coração. E Asaf continua dizendo que ele estava perturbado, ele se sentia perturbado. Mas por quê? Por que ele se sentia perturbado? Deus não era aquele a quem ele buscava. Não era Deus aquele a quem ele buscava para compreender o que estava acontecendo com ele. Por que então ele ficava perturbado? Porque isso acontece quando nós buscamos a Deus e quando vemos o pecado em nosso coração e quando vemos o mal que há em nós, a gente fica perturbado, irmãos. Porque a presença gloriosa de Deus revela a podridão do nosso pecado. Mas nós não devemos sair da presença de Deus. Pelo contrário, insistamos, continuemos ali na presença do Senhor em oração. Continuemos ali confrontando o nosso coração para que pecados sejam arrancados da nossa vida. Fiquemos firmes ali, suportando a disciplina de Deus na nossa vida. Porque se estamos sendo disciplinados por Ele, é porque somos filhos, é porque Ele nos ama. É porque um dia estaremos com Ele na glória eterna. Porque quem não é filho, ele nem deixa, ele não disciplina. Ele entrega a si mesmo. Entrega a pessoa a si mesma.
para viver cada vez pior. Ainda sobre o verso 3, Calvino diz o seguinte: a intenção do escritor inspirado, a intenção de Asaf, porém, é simplesmente esta: embora apresentasse a Deus a angústia de sua mente, ela não era removida. E nós precisamos entender que às vezes Deus não nos dá o consolo algum quando buscamos. Às vezes nós estamos ali orando a Deus e acontece de Deus não nos dar o consolo que precisamos. Porque naquele momento Ele está disciplinando o nosso coração. Ele está agindo de forma severa, porém amorosa. Como um pai que disciplina o seu filho pequeno. Lhe dói tanto quanto dói no filho as varadas que ele dá no filho. Dói no pai. O pai que ama, disciplina. E quando ele tem que exercer a disciplina sobre o filho, dói no coração do pai tanto quanto dói no físico do filho que está sendo disciplinado. Mas aquilo é para o bem. É para o bem dele, como nós vemos lá em Hebreus 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Pergunte a uma criança que acabou de ser disciplinada, que acabou de levar umas varadas do seu pai ou da sua mãe, se ela gostou. Claro que ela vai dizer que não. Possivelmente ela estará até chorando ainda. Mas são essas disciplinas, são essas varadas que livrará essa criança, quando crescer, de ser um bandido, de ser um mau elemento, de ser uma desgraça para a sociedade e vergonha para os seus pais, e acima de tudo, desonra para Deus. Se os pais humanos que amam seus filhos fazem isso com seus filhos, por que Deus não faria isso conosco? Pergunta o escritor sagrado lá em Hebreus. Por que Deus não faria isso conosco? É claro que Ele vai nos disciplinar. Mas nós precisamos entender que nesses momentos que Deus está nos disciplinando, Ele faz isso por causa da nossa rebeldia. Mas na disciplina de Deus, nós vemos o amor de Deus por nós. Porque quem não é filho não é disciplinado por Deus. A disciplina de Deus, aqui no texto do Salmo 77, Asaf diz que ele não tinha sossego. E Asaf descreve a disciplina de Deus da seguinte forma: ele estava perturbado. Asaf sentia-se perturbado, primeiramente em sua mente. No verso 4 ele diz assim: não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Aqui ele descreve o caso de alguém que não conseguia dormir, passava a noite insone e às claras, e buscando ao Senhor em oração. Ele não conseguia dormir. Não recebia de Deus uma resposta consoladora. E isso deixava o seu coração ainda mais perturbado. Ele perdia o sono. E quando a gente perde uma noite de sono, no outro dia até para falar fica difícil. Mas aqui, quando Asaf diz que ele nem consegue, nem posso falar, ele estava tão perplexo, tão desorientado nos seus pensamentos. Tão desorientado em seus pensamentos. Mas aqui eu quero fazer uma aplicação com relação ao silêncio de Deus. Quando a insônia bater a sua porta, quando você perder o sono à noite, quando o silêncio da noite falar mais alto do que qualquer outro barulho que você possa ouvir, a sua mente, então, ali, você conversando com o Senhor, ore ao Senhor, aproveite para orar, e aproveite para perscrutar o seu coração, como nós vimos no verso 6. Perscrute o seu coração, sonde o seu coração, vasculhe o que está dentro do seu coração. Veja o que você tem abrigado em sua alma, o que você tem guardado no seu coração.
Veja quais pecados você tem guardado em sua vida. Confronte o seu coração. Um crente maduro é aquele que confronta o seu coração constantemente pela palavra de Deus e guia a sua vida através da palavra. Ainda que não venha consolo algum ou resposta alguma da parte de Deus, naquele momento em que você estiver orando, busque a Deus, insista, não deixe de buscar. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei, diz o Senhor Jesus, e achareis. Ainda que você esteja se sentindo esmagado e confuso, busque a Deus. Ainda que a sua mente esteja confusa, você não esteja conseguindo pensar direito, nem mesmo falar direito, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. E peça a Ele para lhe dar entendimento do que está acontecendo na sua vida. Mas Asaf também sentia-se perturbado em suas lembranças. No versos 5 e 6, as lembranças dos dias passados, de tempos passados, de dias de outrora, os anos de tempos passados, como ele diz, vieram com tudo ao seu coração. E ele então ficou ainda mais triste, porque ao lembrar do passado, ver o que Deus fez na vida do povo, ver o que Deus fez na sua vida, e comparando com o presente momento, Asaf via uma diferença muito grande. No passado havia alegria, agora há tristeza, sofrimento. O saudosismo tomou conta do coração de Asaf, e isso foi um problema muito sério. Termos saudades de tempos antigos, de tempos bons do passado, não há problema nenhum. Aliás, é salutar, é saudável a gente recordar as coisas boas do passado e louvarmos a Deus por elas. Mas nós também precisamos entender que ficarmos presos ao passado, achando que os dias do passado foram melhores do que hoje, e que hoje está tudo tão diferente. Não é a mesma coisa como antigamente. Antigamente era tão bom. Os tempos eram outros. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o saudosismo, ele pode se tornar um terreno fértil para o pecado da murmuração e do descontentamento. Se no passado nós tivemos bênçãos e alegrias, louvado seja Deus por isso. Mas e hoje, e esse momento? Também não temos recebido bênçãos do Senhor? Não temos motivos para louvar ao Senhor? Vamos louvar. Continuemos louvando ao Senhor. Não fiquemos presos ao passado. Olhemos para o passado apenas para recordar e louvar a Deus por tudo que Ele fez. Sim, devemos fazer isso, como nós veremos aqui na parte final deste salmo. Mas precisamos, meus irmãos, olhar para o presente e questionarmos como estamos agindo na presença de Deus. E questionarmos se as nossas ações realmente são ações que glorificam a Deus. Asaf também mostra-se perturbado nos seus questionamentos. Do versículo 7 ao versículo 9, ele faz uma série de 6 questionamentos a Deus. Ele questiona a Deus em 6 motivos. Ele diz assim: rejeita o Senhor para sempre? O Senhor vai nos rejeitar para sempre? Não. De jeito nenhum. Deus não haveria de rejeitar o seu povo escolhido. Ele é sábio e sabe o que faz, e tudo o que Ele faz tem um propósito definido para a glória dEle e para o bem do seu povo. Então nós não temos que ficar questionando: Senhor, o Senhor me rejeitou, o Senhor me abandonou. Não. Deus não te transformou num filho dEle para amanhã você ser um bastardo. Deus não te salvou para amanhã te jogar fora.
A disciplina de Deus na sua vida não quer dizer que Deus não te quer mais. Não, não é isso. A disciplina de Deus na sua vida significa que Deus está trabalhando o seu coração. Asaf continua perguntando: acaso não torna a ser propício? Sim, ele haveria de voltar a ser favorável ao seu povo. E haveria de restaurá-lo novamente. Nós podemos ver isso lá em Isaías, capítulo 60, verso 10, quando Deus, por boca do profeta Isaías, promete ao povo que haveria de restaurar o povo na sua terra novamente. A disciplina viria, a dor viria, mas a restauração também, porque Deus não faz feridas que Ele não cure. Ele faz feridas em nós para nos curar, para nos restaurar. Asaf ainda questiona no versículo 8, parte A: cessou perpetuamente a sua graça? A sua graça interrompeu? Não temos mais a graça de Deus? Não, de jeito nenhum. Seu amor é eterno, e mesmo que discipline os seus filhos, jamais os abandonará. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 3, versículo 13. E lá encontramos o seguinte: tão somente, Jeremias 3, 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz. Aqui em Jeremias, no texto de Jeremias, Deus está exortando o povo, admoestando o povo, mostrando-lhe o pecado do povo. Olha só, vocês pecaram, vocês deram as costas para mim. O pecado, o sofrimento que vocês estão passando é resultado do pecado de vocês. Eu não deixei de amar vocês, eu não deixei, a minha graça não cessou. Mas nesse momento, você pecou contra mim, você deu as costas para mim, você me desprezou, e eu vou te disciplinar, e eu vou te corrigir. Porque até a correção de Deus é prova da graça dele a nosso favor. Asaf continua questionando a Deus: caducou a sua promessa para todas as gerações? Versículo 8, parte B. E a resposta é não. O que sustenta a sua promessa é o seu caráter e a sua palavra imutável. Deus não muda. Deus é imutável em seu caráter. Ele pode mudar as ações dele em algum momento em nossa vida, nos disciplinando. Mas ele não muda o caráter dele, ele continua nos amando e ele continua sendo o nosso Pai. E nada muda isso. Lá em 2 Timóteo 2, 11 a 13, o apóstolo Paulo fala, né? Fiel é esta palavra. Se hoje nós sofremos com Cristo, com Ele também reinaremos. E aí ele diz, né, no final: se o negarmos, Ele também nos negará. Vamos ver lá? Me fugiu aqui agora os dizeres. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Asaf continua no versículo 9, parte A, ele faz o quinto questionamento: esqueceu-se Deus de ser benigno? E a resposta é não. Ele tem o seu povo em suas próprias mãos.
Como ele vai esquecer de alguém a quem ele tem em suas próprias mãos? Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías, capítulo 49, abra sua Bíblia lá, Isaías 49, versículos 14 a 16. Isaías 49, 14 a 16. Isaías 49, 14 a 16. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aí Deus responde: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode isso acontecer? Pode. Tem muitas mães que esquecem dos seus filhos. Tem muitas mães que abandonam os seus filhos. Eu sei que é mais comum o homem fazer isso, mas existem mães que abandonam os seus filhos. Existem mães que matam os seus filhos. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão constantemente perante mim. É Deus quem diz isso. E o último questionamento, Asaf, no versículo 9, parte B. Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Será que Deus está tão irado contra nós que ele se esqueceu de ser misericordioso? Ele reservou a sua misericórdia, não quer mais ser misericordioso conosco? E a resposta é não. Ainda que tenha ficado irado com os seus filhos, ainda que ele tenha descido a vara da disciplina no lombo de seus filhos, Deus não deixará de ser misericordioso para com eles, pois são as nossas ações, não são as nossas ações que determinam as ações de Deus, mas sim o seu caráter. Se nós formos infiéis, Deus não será infiel, Ele permanecerá fiel. Não são as nossas ações que determinam se Deus vai ser bondoso ou misericordioso conosco, ou vai descer a justiça dele, a ira dele contra nós. Deus nos amou porque Ele quis, nos salvou porque Ele quis. E nos ama e permanecerá nos amando porque Ele quer, e não porque nós mereçamos ou fizemos por merecer. Questionamentos podem e devem ser feitos, especialmente para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida, para confrontarmos o nosso coração na palavra de Deus e vermos o que precisa ser mudado em nossa vida. Questionamentos têm que ser feitos, nós temos que questionar, nós temos que fazer esses questionamentos. Porém, irmãos, nunca devemos duvidar e nem mesmo contestar os atos de Deus. Não se esqueça que Satanás estará sempre à espreita, aproveitando essas ocasiões para semear dúvidas em nosso coração quanto ao amor de Deus. Ele fará isso. Batalha espiritual, eu tenho dito isso aqui para os irmãos, batalha espiritual não é diabo furando o pneu do seu carro quando você está vindo para a igreja, queimando o data show na hora do culto, nada disso. Isso aí se chama uso. Isso aí se chama o uso da máquina, o uso do objeto. Isso aí acontece. Você não quer furar o pneu do seu carro, não saia com ele da garagem. Mas é possível que ele vai murchar do mesmo jeito. Não quer que o data show queime? Não use. Isso não é Satanás queimando e atrapalhando, não, meus irmãos. Batalha espiritual é você engolindo essas mentiras que Satanás sopra nos teus ouvidos, dizendo para você: será que você é salvo mesmo? Será que você é mesmo um filho de Deus? Será que Deus te ama mesmo de verdade? E Satanás é sujo.
E ele trabalha com dois extremos em nosso coração. Ou ele nos diz que somos tão bons, mas tão bons, que não precisamos de Deus, que até Deus vai querer a gente, porque afinal de contas a gente é bom demais. Ou ele vai trabalhar no seu coração que você não presta, que você não vale nada, que Deus não quer nada com você, e que Deus jamais vai te amar, porque você é um traste. As duas coisas são mentira. As duas coisas estão erradas. De fato, a Bíblia diz que nós não valemos nada. Nós somos pecadores. Pare com essa baboseira de que você vale mais do que o ouro de Ofir, o ouro não sei da onde. Tem uma música aí que diz isso, né? Pare com essa baboseira. Pastor, mas Jesus Cristo morreu na cruz por mim. É porque eu tenho valor. Não, foi o sangue de Jesus na cruz que te deu valor. Nós não tínhamos valor algum. Não tínhamos valor algum aos olhos de Deus. E se temos algum valor hoje, devemos ao sangue de Cristo. Isso sim. Mas entenda uma coisa. Ao coração que se encontra arrependido, ao coração que se encontra quebrantado na presença de Deus, o perdão é garantido. Não importa qual tenha sido o pecado, o perdão é garantido. Isso se chama misericórdia. Chegamos então ao ponto crítico deste salmo, versículo 10. Se você está perguntando, pastor, mas agora que você chegou no versículo 10, nós vamos parar aqui, nós vamos chegar, só vou falar o versículo 10, do versículo 11 em diante, semana que vem nós veremos. Nós continuaremos semana que vem. Mas o versículo 10 é o ponto crítico deste salmo, é a chave para entendermos este salmo. Asaf estava ali na presença de Deus, questionando, levantando questionamentos, perguntando, tentando entender o que estava acontecendo. A resposta de Deus não vinha. E interessante que o texto, em momento algum, nos diz que Deus abriu o céu, desceu um clarão ali no quarto onde Asaf estava orando, anjos desceram do céu cantando, e Asaf então ficou sabendo o que Deus fez. Não aconteceu isso não. Olha só o que aconteceu, verso 10. Então eu disse, isto é a minha aflição, isso é a minha angústia. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: espera um pouco, Asaf. Você está questionando Deus, mas esse sofrimento todo que você está sentindo, esse sofrimento todo que você está tendo por causa do povo de Israel, foi culpa do povo. Foi o povo que trocou Deus pelos falsos deuses. O povo está sendo disciplinado por Deus. E essa confusão toda que você está aí, esse questionamento todo, essa confusão mental nas suas lembranças, essa confusão toda que você tem aí na sua cabeça, nada mais é do que resultado da sua angústia. E a angústia faz isso com a gente, irmãos. A angústia faz isso, a aflição faz isso com a gente. A gente não consegue entender o que está acontecendo ao nosso redor. E a gente começa a pôr a culpa nos outros. E a gente começa a praguejar contra Deus, começa a falar asneiras a respeito de Deus. Tome cuidado quando você estiver passando por aflição. A melhor coisa que você faz, aliás, a única coisa que você deve fazer no momento de aflição é calar-se na presença de Deus. E buscar a Deus, procurar a Deus. É isso que você tem que fazer. Procurar o Senhor. Não é momento para você dar vazão às suas emoções.
Não é momento para você sair esbravejando e soltando cobras e lagartos pela boca, sair xingando e falando e bufando, esbravejando. Não, é hora de você calar-se na presença de Deus e gemer ali na presença dEle e dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Me ajuda, Senhor, me ajude a ver. E aí você vai dizer como Asaf disse: mudou-se a destra do Altíssimo. O que ele está dizendo aqui é que Deus havia mudado a forma de tratar o povo naquele momento. Quando o povo havia se afastado de Deus, Deus mudou a forma de tratar o povo e agora estava disciplinando o povo. Mas chegaria o momento em que a disciplina teria o seu fim. E aí viria a restauração de Deus. E a restauração nós veremos no versículo 11 ao versículo 20, semana que vem. Então somente eu quero extrair com você a seguinte lição do verso 10. A principal prova de maturidade que você e eu podemos dar, de maturidade espiritual, de crescimento espiritual, é quando somos capazes de confrontar a nós mesmos diante da palavra de Deus. É quando nós abrimos a palavra de Deus e entendemos que o nosso coração não está do jeito que a Bíblia está dizendo que deveria estar. Eu não estou agindo do jeito que a Bíblia manda eu agir. Eu não estou querendo do jeito que a Bíblia manda eu querer. Eu não estou amando do jeito que a Bíblia me manda amar. Eu não estou pensando do jeito que a Bíblia me manda eu pensar. Em outras palavras, as minhas ações não são ações que glorificam a Deus. E aí então, lendo a palavra, meditando nesse livro santo, na presença de Deus em oração, palavra e oração. Na palavra Deus fala comigo e na oração, ao falar com Deus, Deus também fala ao meu coração. Ele me mostra o que na minha vida está destoante à palavra de Deus, está destoando da palavra. E Ele então me corrige. Maturidade é isso. Não estou dizendo que você, se você for maduro espiritualmente, você não precisa mais de ninguém te aconselhando, não. Todos nós precisamos. É por isso que Deus nos coloca em comunidade, para vivermos em igreja, como igreja. Aqui um ajuda o outro, aqui um molda o outro, como engrenagens numa máquina, uma faz a outra trabalhar, um ajuda o outro. É por isso que estamos aqui, é por isso que precisamos da igreja. Mas o crente que é maduro é aquele que ao ler a palavra de Deus não pensa assim: puxa vida, olha só, o irmão fulano de tal precisava ouvir isso aqui, e você não. O crente maduro é aquele que diz assim: puxa vida, a palavra do pastor hoje, a mensagem foi uma bênção, pena que o fulano de tal não estava presente. Mas e você? O crente maduro é aquele que aplica em sua vida o que ele encontra na palavra de Deus. É aquele que molda a sua vida de acordo com o que a palavra de Deus diz. Isso é maturidade. Uma das coisas mais difíceis de fazermos é aquilo que o Senhor Jesus fala em Mateus 7:5. Hipócrita, tira a trave do teu olho. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro, o cisco do olho do teu irmão. É tão difícil tirar as traves dos nossos olhos, irmãos. Mas confrontação é isso, autoconfrontação é isso. É confrontarmos o nosso coração com a palavra. É permitirmos, é vermos o que a palavra está dizendo e permitirmos que o nosso coração se submeta a ela, não fique teimoso, mas pelo contrário, seja obediente à palavra. Isso é confrontação, isso é autoconfrontação, e é isso que precisamos. Confrontar o nosso coração pela palavra.
Só assim veremos claramente para ajudar os nossos irmãos também. Semana que vem nós veremos que a partir desse momento em que Asaf entendeu que toda a confusão que ele estava sentindo era culpa dele. Como disse Oséias, lá no capítulo 13, verso 9, Deus falando através de Oséias diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A causa da nossa ruína, a causa do nosso sofrimento, é o nosso pecado. É o nosso pecado. E só de Deus vem o nosso socorro. Só Deus pode socorrer-nos. Só Deus. Semana que vem nós veremos como Deus restaurou Asaf. Como Deus restaurou o coração de Asaf. A mão de Deus sobre o seu povo o disciplina quando este peca. Mas ela também está sobre o seu povo para consolá-lo com as suas misericórdias. E nós veremos isso semana que vem. Que Deus nos abençoe. E que prossigamos confiantes, consolados pela palavra do Senhor. E por ela confrontados também. Amém.